Você já sentiu que, por mais que se esforce, a prosperidade parece uma promessa distante, quase uma mentira? E se eu te dissesse que existe um segredo milenar, escondido à vista de todos, que os ricos conhecem e aplicam todo dia, mas que a maioria dos cristãos nem imagina? Sim, existe um código divino de prosperidade que o diabo tenta esconder para que você continue preso na escassez e na dúvida. Mas a verdade é que Deus quer que você prospere, não apenas financeiramente, mas com propósito, fé e sabedoria. Os 14 segredos que eu vou revelar agora não são fórmulas mágicas, são hábitos poderosos que unem a Bíblia, a mentalidade de riqueza e os ensinamentos de Napoleon Hill, o mestre do desenvolvimento pessoal. E aqui entre nós, aplicar esses princípios pode mudar para sempre o seu jeito de pensar, agir e ganhar dinheiro. Fica comigo até o final, porque além de entender esses segredos, você vai receber um exercício prático para começar a transformar sua vida hoje mesmo. Prepare-se para abrir a mente, renovar a fé e dar o primeiro passo rumo a uma prosperidade que honra a Deus de verdade. Você já se perguntou por que faz tudo certinho? Ora, jejua, trabalha, devolve o dízimo, ajuda quem precisa e mesmo assim o dinheiro vive escapando das suas mãos como água por entre os dedos? Essa é a pergunta que ecoa no coração de muitos cristãos. A verdade é que muitos estão presos em um ciclo de escassez porque carregam crenças distorcidas, ensinadas por tradições que, na ânsia de parecer humildes, afastam o povo da abundância que Deus prometeu. Já ouviram tantas vezes que dinheiro é sujo ou rico não entra no céu que começaram a rejeitar inconscientemente tudo que lembra a prosperidade. Essa prisão mental é mais comum do que se imagina. Quantas vezes você ouviu a expressão pobre mas honesto, como se riqueza e integridade fossem inimigas? Isso cria uma guerra silenciosa dentro da mente. Você até quer prosperar, mas teme que isso te torne alguém pior. Essa crença sabota decisões, paralisa sonhos e sabota atitudes que poderiam te levar mais longe. A Bíblia nunca condenou o dinheiro. O problema está no amor por ele acima de Deus. Mas e se a verdadeira riqueza vier justamente quando Deus está em primeiro lugar? Muita gente continua vivendo abaixo do seu potencial porque ninguém nunca contou a verdade completa. Deus deseja que você prospere sim e com propósito. Mas antes de te mostrar os caminhos, eu preciso te revelar um código. Um código que conecta as leis do sucesso de Napoleon Hill com os princípios eternos da palavra. E o mais curioso, os ricos já aplicam esses princípios, mesmo que sem saber que estão na Bíblia. Pronto para ativar esse código espiritual e mental que pode mudar sua vida? Você já percebeu que existem pessoas que parecem ter uma espécie de ímã para o dinheiro? Elas pensam grande, falam com convicção, agem com coragem e prosperam. Agora, aqui está o segredo. Napoleon Hill, em sua obra Quem Pensa Enriquece, mapeou princípios universais que geram riqueza. E o mais surpreendente, esses princípios já estavam na Bíblia muito antes dele nascer. A diferença é que ele traduziu verdades espirituais em ações práticas. Provérbios 23:7 já dizia: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, a sua mentalidade determina sua realidade. O que os ricos descobriram, e muitos cristãos ainda ignoram, é que existe uma conexão entre pensamento, fé e ação. Hill falava de definiteness of purpose, propósito definido, enquanto a Bíblia já ensinava sobre visão clara, fé prática e palavras que constroem ou destroem. Deus nunca escondeu os códigos, mas a religião muitas vezes preferiu entregar culpa em vez de consciência.
O próprio Jesus falava por parábolas, e parábolas são códigos espirituais, esperando quem tem ouvidos para ouvir. A mente de quem prospera foi treinada para decifrar esses códigos e colocá-los em movimento. Agora, se você quer sair da teoria e viver essa transformação, fica comigo até o fim, porque vou te entregar um exercício prático para ativar esses códigos espirituais e mentais na sua rotina. E não precisa ser nada complexo. A riqueza, segundo a Bíblia, começa com pequenos passos dados com fé e intenção. Mas antes, você precisa entender o primeiro hábito que desbloqueia a prosperidade com propósito. A mentalidade de quem entende que nada é seu, tudo é de Deus. Hábito 1. Mentalidade de mordomo. A maioria das pessoas vive como se tudo o que possui fosse resultado exclusivo do próprio esforço. Mas quando você entende que é apenas um administrador, não um dono, sua perspectiva muda completamente. Esse é o segredo dos mordomos fiéis. Eles cuidam com zelo daquilo que pertence ao rei. Jesus contou uma parábola sobre isso em Mateus 25, 14 a 30, onde o Senhor entrega talentos aos seus servos e espera que eles multipliquem. Deus faz o mesmo conosco. Ele entrega tempo, dons, dinheiro, oportunidades e observa como lidamos com isso. Quando você administra o que tem como se fosse de Deus, você começa a agir com mais responsabilidade e propósito. Não se trata apenas de pagar contas ou comprar coisas. Trata-se de investir com sabedoria, honrar compromissos, doar com generosidade e construir algo que glorifique o Criador. Um exemplo prático? Em vez de usar o cartão de crédito como um atalho emocional, você passa a tratá-lo como uma ferramenta estratégica. Você começa a perguntar: será que Deus aprovaria essa compra? Essa escolha? Esse investimento? Esse hábito cria um novo padrão mental. Tudo o que você tem, carro, casa, tempo, filhos, até seus talentos, é um presente que carrega a responsabilidade. A partir de hoje, olhe ao redor e pergunte: como posso cuidar melhor do que me foi confiado? Pode ser organizar seu orçamento, limpar aquele cômodo esquecido ou até perdoar alguém. Porque sim, o perdão também é uma forma de administrar bem o coração que Deus te deu. Agora, para viver o próximo nível dessa prosperidade bíblica, é necessário desenvolver um tipo de visão que poucos têm. Hábito 2. Visão de longo prazo. Uma das maiores armadilhas da pobreza é o imediatismo. Quem vive apenas o agora raramente constrói o amanhã. É como o preguiçoso de Provérbios 6, 6 a 8, que ignora o exemplo da formiga, pequena mas sábia, que trabalha no verão pensando no inverno. A riqueza bíblica não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona com propósito. Pessoas com mentalidade de crescimento pensam em décadas, não em dias. Elas plantam sementes hoje para que seus filhos e netos colham frutos no futuro. É isso que diferencia quem apenas sobrevive de quem prospera com propósito. Os ricos, conscientes ou não, vivem com mentalidade de legado. Eles investem em educação, constroem negócios, compram ativos, enquanto muitos ainda estão preocupados com a Black Friday do mês que vem. Isso não é julgamento, é convite à reflexão. Quer um exemplo prático? Em vez de gastar R$300 com supérfluos, você pode comprar ações de uma empresa sólida, investir em um curso de finanças cristãs ou começar uma reserva de emergência. Isso é plantar no verão. Essa visão de longo prazo começa com uma simples pergunta: onde você quer estar financeiramente daqui a 10 anos? Imagine uma vida sem dívidas, com investimentos crescendo, filhos estudando em boas escolas e você contribuindo com grandes causas do reino. Parece distante? Talvez. Mas tudo começa com a decisão de parar de viver no piloto automático e começar a plantar com estratégia. E falando em estratégia, o próximo hábito revela o que realmente move a roda da prosperidade. Hábito 3. Foco na solução. Enquanto muitos estão ocupados reclamando da vida, outros estão ocupados resolvendo problemas. José, por exemplo,
Tinha todas as razões para viver amargurado. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas em vez de se vitimizar, ele se tornou alguém indispensável e por isso foi colocado diante do faraó. Gênesis 41, 15 a 40 mostra claramente: o que fez José prosperar foi sua habilidade de trazer soluções. Ele interpretou sonhos, sim, mas também apresentou um plano estratégico de sobrevivência para um império inteiro. A verdade é que quem foca nos problemas se afunda neles, mas quem foca nas soluções encontra portas abertas. A mente treinada para enxergar possibilidades onde outros só veem limites é a que mais se aproxima da mentalidade de riqueza. Quer um exemplo prático? Em vez de reclamar da dívida, pare e reflita: como posso gerar uma renda extra esse mês? Em vez de murmurar sobre o emprego atual, pergunte-se: que habilidade posso desenvolver para subir de cargo ou mudar de área? A Bíblia não valoriza quem lamenta, ela exalta quem age com fé e sabedoria. Se você quiser sair da estagnação, comece hoje resolvendo um único problema da sua rotina. Pode ser algo simples, como organizar suas finanças, limpar aquele armário entulhado ou pedir perdão a alguém. Resolver coisas pequenas abre espaço mental e espiritual para coisas grandes, e é nesse processo de ação intencional que a prosperidade bíblica começa a se manifestar. Agora, falando em ordem e clareza, o próximo hábito é o tijolo estrutural de quem quer ver Deus prosperar sua vida. Hábito 4. Disciplina financeira. Muita gente confunde fé com desorganização. Acha que porque confia em Deus, não precisa planejar. Mas Provérbios 21:5 é direto: os planos bem elaborados levam à fartura, o apressado sempre acaba na miséria. Isso quer dizer que espiritualidade sem disciplina é como barco sem leme. Deus não prospera o desleixado. A prosperidade bíblica exige responsabilidade. Anotar gastos, planejar o mês, cortar excessos, tudo isso é tão espiritual quanto orar ou jejuar, porque a fé se manifesta também nas escolhas práticas do dia a dia. Quem vive esperando um milagre financeiro, mas continua gastando mais do que ganha, está orando contra si mesmo. E sim, isso é duro de ouvir, mas é libertador quando entendido. Você sabia que a maioria dos milionários sabe exatamente para onde cada centavo vai? Eles controlam, projetam, organizam. Isso não é avareza, é mordomia inteligente. Um cristão com mentalidade de riqueza trata cada real como uma semente, e uma semente mal plantada ou desperdiçada não gera colheita. Comece simples, anote tudo que gastar essa semana, tudo mesmo, do cafezinho ao Uber. No fim, veja onde está vazando dinheiro. Você vai se surpreender com os pequenos ladrões que impedem sua colheita. Depois disso, comece a montar um plano mensal. Nada muito complexo, o essencial, o que pode ser cortado e o que pode ser investido. Quando você honra o que tem, Deus te confia mais. E se você entendeu isso, o próximo hábito vai expandir ainda mais sua capacidade de se tornar um canal poderoso de provisão. Hábito 5. Generosidade estratégica. Muita gente pensa que dar é perder, mas na lógica do reino, dar com sabedoria é plantar com expectativa de colheita. Lucas 6,38 deixa claro: dai e ser-vos-á dado. Só que não se trata de doar por culpa ou pressão religiosa, mas com consciência e propósito. Generosidade estratégica é quando você entende que está semeando no reino de Deus e não apenas ajudando alguém. Isso muda tudo. Você não entrega qualquer valor, de qualquer jeito, para qualquer causa. Você planta onde há solo fértil, com fé e direção divina. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa na mente e se manifesta com ação. A Bíblia vai além. Ela mostra que a riqueza se multiplica quando circula pelas mãos certas. Já reparou que pessoas verdadeiramente prósperas são também generosas? Mas elas não dão para qualquer lugar, elas discernem.
Dar sem sabedoria é desperdiçar sementes. Por isso, antes de ofertar, pergunte a Deus: esse é o solo certo? Um bom exemplo é investir em projetos que abençoam famílias, capacitam pessoas ou pregam o Evangelho. Esse tipo de oferta volta como multiplicação. Se você crê que Deus quer te usar como canal, declare isso com fé. Escreva aí nos comentários: eu sou o canal. E mais do que isso, atue como tal. Pode começar com um valor pequeno, com um gesto, com um tempo doado. A generosidade estratégica não é sobre quantidade, mas sobre direção e intenção. E à medida que você se torna esse canal, algo começa a acontecer nos bastidores da sua vida financeira. Mas, para isso ser sustentável, você precisa observar com quem anda. E é aí que o próximo hábito entra com força. Hábito 6. Relacionamentos elevados. Se você quer mudar sua vida, comece mudando suas conexões. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Parece duro, mas é real. Relacionamentos errados sugam energia, destroem foco e te puxam de volta para a velha versão de você mesmo. Já percebeu como é difícil prosperar cercado de quem só reclama, debocha de fé, vive endividado e tem alergia a propósito? Isso contamina, mesmo que você não perceba de imediato. Prosperar com propósito exige cercar-se de pessoas que te levantam. Uma pessoa com mentalidade de riqueza, segundo a Bíblia, busca conexões que a desafiem a crescer, não que a acomodem na mediocridade. Amigos que falam de propósito, líderes que vivem o que pregam, mentores que têm fruto visível na vida. Já pensou em frequentar grupos com mentalidade de crescimento? Pode ser uma mentoria, um curso com princípios cristãos ou até um pequeno grupo de oração, onde as conversas são sobre avanço e não sobre crise. Sua rede de contatos é também uma rede de sustentação, ou uma teia de atraso. Hoje, pare e analise. Quem são as 5 pessoas que mais influenciam sua mentalidade? Se você anda com quem vive de escassez, cedo ou tarde, sua fé e seu bolso vão sentir. Mas se você se conecta com quem carrega sabedoria, visão e fé em Deus, você naturalmente sobe de nível. E quando isso acontece, você passa a enxergar tudo com outros olhos. Até as pequenas ações, como o uso do seu tempo, começam a ter outro valor. Porque quem se conecta com gente certa aprende que cada gesto é uma semente. E isso nos leva ao próximo hábito. Hábito 7. Mentalidade de semeador. Quem entende o poder da semente, nunca mais desperdiça um dia da vida. Em 2 Coríntios 9:6 está escrito: quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura, com abundância colherá. Essa verdade se aplica a tudo: finanças, tempo, relacionamentos, palavras, até pensamentos. A diferença entre quem prospera e quem estagna está na consistência das sementes. A pobreza costuma vir de anos semeando preguiça, desculpas e distração. Já a riqueza bíblica brota de atitudes intencionais, feitas repetidamente, mesmo sem aplauso imediato. Já reparou como as pessoas que crescem são aquelas que semeiam, mesmo quando ninguém está vendo? Semeiam tempo de qualidade com a família, cuidado com o corpo, oração em secreto, aprendizado diário. Uma mulher que investe 20 minutos por dia lendo um livro de sabedoria financeira cristã estará, em poucos meses, colhendo clareza, ideias e direção. Um homem que dedica parte do seu sábado ajudando alguém está construindo conexões invisíveis que Deus honra no tempo certo. A questão é: o que você tem semeado? Pense agora. Qual é a sua maior semente hoje? Pode ser sua paciência em um momento difícil, sua decisão de não revidar, seu esforço em estudar mesmo cansado. Tudo isso é semente. E quando você entende isso, começa a semear com mais propósito. Até suas palavras mudam. Em vez de maldições,
bênçãos. Em vez de críticas, encorajamento. Em vez de pressa, perseverança. A colheita virá, mas enquanto ela amadurece, existe um segredo poderoso que diferencia os que param dos que continuam crescendo. Hábito 8. Aprendizado contínuo. A ignorância empobrece, enquanto o conhecimento liberta. Provérbios 23:12 ensina: inclina o teu ouvido para a sabedoria e aplica o teu coração ao entendimento. O segredo das pessoas que prosperam com propósito está em nunca parar de aprender. Napoleão Hill sempre enfatizou que a mentalidade de riqueza nasce da busca constante pelo saber, da disposição para crescer e se adaptar. Em um mundo que muda rápido, quem para no tempo fica para trás, seja na fé, nos negócios ou na vida pessoal. Aprender não é apenas acumular informação, mas aplicar o que se aprende para transformar a realidade. Por exemplo, ler livros como Quem Pensa Enriquece traz ferramentas poderosas, mas se você não colocar em prática, é como plantar e não regar. Também vale investir em cursos que alinham fé e finanças, como os ministrados por autores cristãos que ensinam a prosperidade bíblica. O aprendizado constante molda a mentalidade, fortalece a fé e abre portas que antes pareciam fechadas. Pense agora, que livro, curso ou conteúdo você está estudando hoje? Compartilhe nos comentários. Pode ser um livro de finanças cristãs, um podcast inspirador, uma aula online de empreendedorismo com propósito. O importante é manter a mente ativa e o coração aberto para as lições que Deus quer te mostrar. E quando o aprendizado se torna rotina, até o trabalho se transforma em adoração. E isso é o que veremos no próximo hábito. Hábito 9. Trabalho como adoração. Muitas vezes, o trabalho é visto como um fardo, algo a ser suportado até a aposentadoria. Mas Colossenses 3:23 nos ensina a olhar para o nosso labor com outros olhos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso transforma qualquer tarefa, desde o serviço mais simples até o cargo mais alto, em um ato de adoração. A mentalidade de riqueza, segundo a Bíblia, é uma mentalidade de excelência, onde o esforço dedicado é um reflexo da nossa fé em Deus. Quando você passa a trabalhar como se estivesse servindo ao Rei dos Reis, a qualidade do seu trabalho muda e isso gera frutos visíveis. Um exemplo prático. Imagine um caixa de supermercado que sorri, atende com paciência e rapidez, ou um empresário que cuida de cada detalhe do seu negócio. Essa atitude reverbera em bênçãos espirituais e materiais. É um ciclo virtuoso. O trabalho honesto gera prosperidade, que honra a Deus, que inspira ainda mais dedicação. E essa postura faz toda a diferença na sua jornada de prosperar com propósito. Trabalhar assim é entender que o dinheiro que você ganha é uma consequência de glorificar a Deus na sua função, não apenas um fim em si mesmo. É a mentalidade que Napoleão Hill chamaria de foco, mas com fé. E para manter essa chama acesa, nada melhor do que um ingrediente essencial, que veremos já já, a paciência estratégica. Hábito 10. Paciência estratégica. Vivemos em um mundo de imediatismo, onde tudo parece precisar acontecer agora. Dinheiro rápido, sucesso instantâneo, resultados milagrosos. Mas Eclesiastes 3:1 nos lembra: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Grandes bênçãos, aquelas que realmente transformam vidas, levam tempo para amadurecer. A paciência não é passividade, mas uma atitude estratégica de fé madura, que entende que o processo é tão importante quanto o resultado. Muitos desistem antes da colheita porque não suportam a espera. Porém, a verdadeira prosperidade bíblica
é construída com perseverança, trabalho consistente e confiança em Deus, mesmo quando sinais externos parecem contradizer. Um exemplo clássico é Abraão, que esperou décadas pela promessa da descendência, mas nunca perdeu a fé. Essa espera ativa é o que fortalece o caráter e prepara o terreno para um sucesso duradouro. Se você está no meio de um processo difícil, lembre-se, paciência não é sinônimo de inação. Ao contrário, é agir com sabedoria, preparar o terreno, ajustar as velas, enquanto confia que o tempo certo vai chegar. Então, declare nos comentários: eu espero trabalhando, se você crê que sua promessa está a caminho. Porque fé e paciência são os dois lados da mesma moeda que movimenta os céus. Hábito 11. Fé com ação. A fé verdadeira não é um sentimento passivo, mas uma força que move montanhas e portas. Tiago 2,17 é claro ao dizer: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que orar e esperar sem agir é apenas religião vazia. A fé que traz prosperidade bíblica é ativa, ousada e estratégica. Ela exige que você levante do lugar, saia do conforto e faça o que estiver ao seu alcance, confiando que Deus abre os caminhos. Napoleon Hill falava muito sobre a importância da ação para transformar pensamento em realidade. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de pessoas que agiram mesmo sem ter todas as respostas, como Noé construindo a arca, ou Davi enfrentando Golias. O ponto comum é a coragem de começar, mesmo diante do desconhecido. Por isso, o sucesso com propósito exige que você alinhe sua oração com atitude, seus desejos com disciplina e seus sonhos com passos concretos. Agora, reflita: qual atitude prática você pode tomar hoje para ativar sua fé? Pode ser uma ligação para um parceiro de negócio, um curso novo, ajustar seu orçamento ou até uma conversa sincera com alguém. O importante é que sua fé não seja só conversa, mas ação constante. E essa atitude movida pela fé vai te preparar para um último hábito que fecha esse ciclo poderoso de prosperidade bíblica. Hábito 12. Gratidão como imã. A gratidão é uma força poderosa que transforma não só o coração, mas também o ambiente espiritual ao redor. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos chamados a dar graças em todas as circunstâncias. E em Deuteronômio 8,18, fica claro que é Deus quem nos dá o poder para adquirir riquezas. Gratidão muda a frequência da nossa mente e cria um campo magnético que atrai bênçãos, oportunidades e prosperidade. Quando você agradece, mesmo antes da vitória, você está dizendo ao universo e a Deus que confia no seu propósito. Muitas pessoas esperam conquistar algo para só então agradecer. Mas essa inversão é um dos maiores erros na mentalidade de riqueza, segundo a Bíblia. A verdadeira prosperidade começa no coração, e o coração agradecido abre portas invisíveis que só a fé pode ver. Um hábito simples e prático é listar diariamente 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser a saúde, a família ou até aquele cafezinho quentinho da manhã. Essa prática diária cultiva um espírito de abundância que transcende a matéria. Então, que tal começar hoje mesmo? Nos comentários, escreva 3 coisas pelas quais você é grato agora. Isso vai ativar essa energia positiva e fortalecer sua fé e sua mentalidade. Lembre-se, a prosperidade bíblica não é um destino, mas uma jornada guiada pela fé, ação e gratidão constante. E assim fechamos esse ciclo, prontos para viver um sucesso com propósito que realmente honra a Deus e transforma vidas.
Chegamos ao fim dessa jornada pelos 14 segredos da prosperidade bíblica. E agora, a bola está no seu campo. O verdadeiro poder está em aplicar tudo o que você aprendeu aqui, transformar a sua mentalidade, agir com fé e disciplina e cultivar a gratidão que abre portas. Pense, qual hábito você vai começar a praticar hoje mesmo para dar um passo firme rumo à vida que Deus preparou para você? Será o foco na solução? A disciplina financeira? Ou talvez a generosidade estratégica? A mudança começa com uma decisão, e essa decisão pode ser agora. Não deixe que as velhas crenças te impeçam de prosperar com propósito. Você tem tudo para superar sua velha versão, construir uma mentalidade de riqueza segundo a Bíblia e viver o sucesso com Deus em primeiro lugar. O caminho pode parecer desafiador, mas lembre-se, você vai vencer, porque a fé em ação é imbatível. E a melhor parte, você não está sozinho nessa caminhada. Se você quer continuar aprendendo, se inspirando e crescendo na fé e no desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui, os ensinamentos bíblicos se encontram com estratégias reais para você prosperar com propósito. Vamos juntos nessa transformação? Deixe seu comentário contando qual segredo você vai começar a colocar em prática. A sua participação é fundamental para que possamos crescer juntos.